Oséias capítulo 6, todos acharam? Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 3. Oséias 6, a partir do versículo 3, vai dizer assim: e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. O versículo 4 vai dizer assim: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Aí, versículo 5 para encerrar: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, há uma preocupação nossa, irmãos, como pastores, a começar da nossa vida nos dias de hoje, para que a igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela seja uma igreja perseverante, ela seja uma igreja de fé. Talvez por isso, irmãos, alguns pastores até exageram, né? Querendo fazer a igreja ter fé, aí começa a trazer simbolismo, começa a trazer aquelas coisas materiais para a igreja ter fé, irmãos. Mas nós, a Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Não é pelas coisas que nós vemos, mas pelas coisas que nós cremos, através da palavra de Deus. Então nós vivemos em dia, irmãos, que há muitos movimentos, mas há pouca profundidade. Para a glória de Deus, diminuiu mais essa questão dos irmãos estar correndo para um lado, correndo por outro, porque antigamente era mais, né? Tem um profeta acolá, vai todo mundo. Tem um cantor acolá, vai todo mundo. E havia esse negócio, diminuiu, mas ainda há muito movimento e pouca profundidade na fé, pouco conteúdo, irmãos, pouca transformação, porque o Evangelho de Jesus é transformação. Amém? O Evangelho de Jesus, irmãos, não é movimento, é transformação. E as pessoas, irmãos, estão buscando muitas experiências momentâneas. Vão para um culto acolá, há um arrepio, vão para outro culto acolá, isso, mas a vida às vezes não é transformada. E aí, devido a isso, há pouca constância espiritual. Esse é o grande perigo, irmãos. A falta de constância espiritual. Um dia está com fé, outro dia está um crente capote, né? Estou fraco. Então, irmãos, Deus, através aqui do profeta Oséias, onde nós estamos lendo, ele aqui está denunciando um povo que até está demonstrando espiritualidade. É um povo que tem até espiritualidade, mas a espiritualidade era superficial, irmãos, era passageira, era inconstante, tá certo? Então, esse retrato aqui, irmãos, é extremamente atual. Tanto é que Deus fala aqui, né, que eles eram como nuvem da manhã, mas logo desapareciam. Era uma coisa inconstante. Há muitos, irmãos, que começam bem, há muitos que se envolvem na obra de Deus, mas não permanecem, irmãos, não amadurecem, não se aprofundam na sua fé e na palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque esta obra tem muitos crentes que têm firmeza doutrinária, mas há muitos ainda que precisam se aprofundar na sua fé, amadurecer. Não só aqui nesta obra, né? Eu falo também do contexto geral do Evangelho do Brasil. Amém, irmãos? A pergunta que precisa ecoar hoje é o seguinte, para cada um de nós fazermos:
A minha fé tem profundidade ou a minha fé é apenas superficial? É isso que nós precisamos nos perguntar hoje, irmãos. Porque essa superficialidade, irmãos, espiritual, ela vai se revelar na inconstância, irmãos. Por exemplo, hoje, um bocado de cadeira vazia, irmãos. Um bocado de cadeira vazia. Tem irmãos que vem, passa 2, 3 meses firme, mas passa 2, 3 meses assim. Vem um dia, falta 2. Então, não tem uma constância na fé. Eu sei, irmãos. Eu sei que todos nós passamos lutas e adversidades. Eu sei, irmãos, que a vida da atualidade é uma vida corrida, não é fácil. Eu sei. Mas eu não estou falando da nossa rotina, eu estou falando, irmão, de constância espiritual, irmãos. O profeta, ele vai dizer, aqui no versículo 4, como orvalho da madrugada, que cedo passa, né? Como orvalho da madrugada, que logo desaparece, como nessa versão do Data Show. Porque aqui Deus está falando desse povo, irmãos, como um povo que tinha uma fé superficial. O superficial, irmão, aquele que tem uma fé superficial, ele começa, irmãos, com uma intensidade na fé, mas não permanece. Mas não permanece, irmãos. Ele tem uma empolgação inicial quando recebe o Evangelho, mas não aprofunda as raízes. É como a gente vê lá em Mateus capítulo 13, com relação ao semeador que sai a semear a semente. E ele fala desse tipo de cristão, irmãos, que ele tem alegria quando recebe a palavra da salvação, mas não aprofunda as suas raízes. A vida espiritual fica oscilando, irmãos, conforme as emoções. Eu me lembro, irmãos, no começo da minha fé, que eu recebi um folhetinho evangelístico que mostrava como deveria ser a vida da pessoa que recebia Jesus, depois que ele recebesse Jesus. E mostrava um trenzinho. A máquina que puxava os vagões, ele mostrava antes como era a vida da pessoa e como era para ser depois. Aí tinha lá antes, aí tinha um trenzinho, a máquina e os vagões. A máquina da pessoa antes de receber Jesus eram as emoções, que arrastava lá os vagõezinhos, e cada vagão tinha uma coisa. Então, antes de receber Jesus eram as emoções. Aí embaixo tinha, depois que recebe Jesus, a máquina passa a ser o Espírito Santo, a espiritualidade. E aí depois vem as emoções, depois vem isso, vem isso, vem. Porque a partir do momento que nós recebemos Jesus, irmãos, nós temos que ser direcionados, irmãos, pela fé, pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Não é mais pelas emoções, irmãos. Não porque hoje eu estou sentindo tristeza, eu não vou para a igreja. Não porque hoje eu estou desanimado, eu não vou para a igreja. Não, irmãos, tem que ser pela fé. Eu já contei aqui um testemunho meu, irmãos, de N vezes eu contei esse testemunho. Mas eu sempre vou contar para lembrar os irmãos. É uma experiência pessoal minha, que eu vivi, e eu estou dando um exemplo para os irmãos, assim também como pessoas que ainda não ouviram, porque teve um tempo que eu e minha esposa congregavam numa igreja, e eu estava muito desanimado com o pastor, desanimado com a igreja, porque eu via coisa errada. E aí, irmãos, um dia, a minha esposa estava se arrumando no dia de domingo, culto domingo, para ir para a igreja, e eu deitado na cama assistindo o jogo do Barcelona. E aí a Rosinha disse: "Tu vai para a igreja hoje?" "Não." "Rapaz, acho que hoje não vou não, acho que tu vai só." E ela já tinha tomado banho, se arrumando. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: "Tu está desanimado? Vai adiantar o que tu ficar assistindo o jogo em casa?" E o Espírito Santo de Deus me cobrando. "Tu vai ficar em casa, não vai? Tu vai ficar em casa, tu não vai para a igreja, não é por causa de mim não, é por causa do homem, é por causa daquilo que te agrada ou desagrada." E aí o Espírito Santo de Deus me cobrando, e eu me levantei de uma hora para outra, irmão. Dei um pulo da cama e fiquei de pé.
E aí a Rosinha perguntou, tu vai? Vou tomar banho agora, espera só um pouquinho aí. Tomei banho, me arrumei, fomos para a igreja. Nesse dia a pregação foi uma benção. Nesse dia Deus falou comigo. Nesse dia eu voltei renovado, irmãos. Porque eu não deixei ser vencido, irmãos, pelo desânimo, pelas emoções. Eu dei ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes a gente está em casa desse jeito, irmãos? E a gente sente a cobrança do Espírito Santo de Deus. O que falta é a gente dar um pulo e tomar uma atitude, uma posição. Eu venci naquele dia, irmãos, os meus desejos, a minha vontade, as minhas emoções. Eu venci e fui renovado, porque Deus honrou ali a minha atitude, irmãos. Amém, irmãos? Então, às vezes, irmãos, a vida espiritual oscila conforme as emoções. Se está animado, busca. Vem para a igreja. O culto é uma mesa. Se não está, não vem. Não ora. A falta de constância, irmãos, é uma ausência de fundamento, de firmeza. É aquilo que Tiago diz em Tiago 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante. O homem de coração dobre, um dia está assim e outro dia está assado. Um dia quer e outro dia não quer. Compromisso superficial, irmãos, não vai sustentar a nossa vida espiritual nos tempos difíceis, irmãos. Amém? Compromisso superficial não sustenta. O que vai sustentar, irmão, é compromisso respaldado pela fé. É uma atitude, é uma decisão. A constância, irmãos, prova que você tem fundamento espiritual. Tem alicerce, irmãos. Porque quem é profundo espiritualmente sempre permanece, irmão. Sempre permanece. O Senhor me traz a memória aqui, não tinha nem colocado na mensagem, a irmã Maria. A irmã Maria, ela era a zeladora da igreja no tempo que eu me converti, em 97, quando era a Betesda, ali na 42, eu nasci ali naquela igreja. A irmã Maria, irmãos, ela era a zeladora daquela igreja. E quando eu nasci, o pastor, a qual fez o apelo para nós receber Jesus, queriam transferir ele para uma cidade do interior, e ele não quis ir. E aí quiseram tirar ele à força, aquele negócio todo, e aí ele saiu da igreja, aí saiu quase a igreja toda com ele, e o novo convertido. A irmã Maria ficou lá, irmãos. Depois passou outro pastor, depois passou outro pastor, depois a igreja mudou de visão lá, virou Gileade, e a irmã Maria lá, cuidando do jardim, cuidando da obra de Deus. Ela era bem idosa, ela andava curvada assim, ó, e cuidava das plantas, cuidava das coisas da igreja. A irmã Maria, ela permaneceu, irmãos, até o Senhor buscar ela. Ela foi acidentada de carro, ela passou um bocado de dia em casa sem poder andar, mas quando voltou, ela voltou às atividades dela na igreja. Ela tinha aquela constância na vida dela. Ela não estava na igreja por A ou por B, ela estava na igreja por Jesus. E um dia Jesus veio e recolheu ela. E um dia eu creio que vai estar conosco lá na glória, naquela grande ceia que vai haver, né, irmãos? Eu quero estar lá, né, irmãos? Eu sei que já tem 3 lá, né, confirmado, que eu sei que com certeza está lá, que é Abraão, Isaac e Jacó, né? Porque a Bíblia diz que virão do Oriente, do Ocidente e se juntarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Né? Eles já estão lá, garantido. E nós estamos aqui, irmãos. E eu estou pregando para que a gente continue perseverando, continue firmes, irmão, para a gente estar naquela grande ceia também. Amém? Não fiquemos no caminho. Então, meus queridos irmãos, a superficialidade, ela prejudica o nosso crescimento espiritual. Aquele que não é constante, irmãos, ele não vai crescer espiritualmente. Ele não vai crescer.
Hebreus capítulo 5, versículo 12, vai dizer o seguinte: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Olha, vocês, volta lá no começo, deveriam já ser mestres pelo tempo que vocês têm na fé. Já era para estar ensinando outros. Mas aí, levando em conta o tempo decorrido que vocês têm na fé, né? Ele está falando. Mas às vezes vocês estão precisando de leitinho de novo, que nem neném. Como bebê espiritual. Um dia desse, eu vi alguém dizendo o seguinte: as pessoas acham hoje que às vezes a pessoa está 3 anos, 4 anos na igreja, ainda não era para ter nenhuma atividade, porque é novo na fé, né? É o chamado neófito, né? É novo na fé. Quem tem mais de 20 anos de fé aqui? Levanta a mão. Opa, eu aqui também tenho. Os irmãos ali atrás têm. Quem tem mais de 15 anos? Quem tem mais, vou baixar mais, de 5 anos de fé? Quem tem mais de 3 anos? Não, aí é todo mundo, né? De fé que eu pergunto é o contrário, irmão. Vocês, rapaz, me ajude. Quem tem mais, né? Não é assim, né? Não, quem tem menos. Quem tem menos de 10 anos de fé? Quem tem menos de 5 anos? Ixi, bem pouquinha gente. Tá. Quem tem menos de 3 anos de fé? Tem nenhum neófito aqui não, né? Aí nenhum novo convertido não, né? O pastor estava dizendo o seguinte: as pessoas dizem que a gente não pode botar os irmãos para ter nenhum cargo na igreja com 4 anos de fé, com 3 anos e meio de fé. Mas aí eu olho para a Bíblia, Pedro, com 3 anos e meio, já estava pregando no mundo todo. Não foi? Foi o tempo que Jesus estava com eles, 3 anos e meio. Jesus partiu e deixou com eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho. Amém ou não amém? Amém. 3 anos e meio de fé, já estava pregando para todo mundo. Apesar que vem o amadurecimento, né? Porque Pedro tinha umas coisinhas meio, teve que levar umas cajadadas de Paulo, viu? Lá em Gálatas a gente vê que quando ele estava com os gregos era uma pessoa, e quando estava com os judeus era outro. Pedro era aquele crente de 2 caras. Aí Paulo disse: ei, rapaz, que negócio é esse aí? Quando tu está com os gregos, com os gentios, né? Se não falha a memória, tu é de um jeito. Quando está com os judeus é de outro. Não é assim não. E Paulo era mais novo convertido, né? Paulo era mais novo convertido que Pedro. Mas aí, irmãos, o crescimento espiritual, irmãos, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui é o seguinte: rapaz, você já tem um tempo na caminhada cristã, você já tem um tempo de conhecimento da palavra, você já é para estar ensinando os outros e não buscando leitinho. O tempo, irmãos, que a pessoa tem na fé vai depender da sua constância na palavra e na fé, para ela crescer espiritualmente, irmão. Porque aquele que vive só na superficialidade, ele não tem tempo para ler a palavra, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo, irmãos, para vir para o culto, irmãos. Ele vai viver só na superficialidade. E crente que vive só pela superficialidade, ele não amadurece, irmãos. O tempo passa, mas não há evolução espiritual, ele não cresce espiritualmente, irmão. Ele fica somente preso aos mandamentos básicos da fé cristã, irmãos. E ele sempre vai precisar recomeçar, ele vai precisar sempre de um leitinho, porque no dia que vem, irmãos, um pirão mais grosso, no dia que vem, como diz aqui a palavra, vai em frente, Livinha, no tempo que vem, aí, irmãos, vai em frente,
o alimento sólido, como diz aqui a palavra, irmãos, aí ele não quer comer nem pode. Ele quer leitinho. Ele quer aqueles cultos, né? Quem quer receber a chave aí do seu carro? Ei, você vai sair daqui e Deus vai colocar uma chave na tua mão. Ei, você que tem um comérciozinho, você vai ser empresário. Aí ele quer esses leitinhos, irmão. Mas aí quando vem o pirão, te converte. Aí quando vem o pirão, tu tem que deixar de ser carnal para ser espiritual. Deixa de praticar certas coisas, crente. Cria vergonha, crente, que porque tu está na casa do Senhor, tu tem que dar bom testemunho. Aí o crente já diz, não é isso que eu quero, não. Eu quero leitinho, eu quero leitinho. Às vezes o cara tem 20 anos de fé, irmãos, e ainda quer leitinho. Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer, irmãos, em Hebreus ainda 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele já está, irmãos, amadurecido. É o crente, irmãos, que pode vir pirão, pode vir cajadada. É o crente, irmãos, que quando termina o culto diz, eu acho é bom, quando é só chicotada. Eu acho bom, irmãos, quando é só cajadada. Eu acho é bom quando Deus pega mesmo. Amém? Tem crente aqui desse jeito? Glória a Deus. Pois então se prepara o nome, vai começar agora. Crente, irmãos, que só precisa de leitinho, que não amadurece, ele vai viver sempre na dependência dos outros. Vai viver sempre na dependência dos outros. Ele não tem uma vida espiritual própria, irmãos. Ele vai sempre precisar de pessoas para estar indo atrás, pessoas para estar orando junto. Não que isso não é uma prática comum na fé cristã, amém, irmãos? Mas às vezes a pessoa com 10, 15, 20 anos de fé, que era para estar fazendo isso, e lá para os novos convertidos, às vezes ela está na casa de Deus exigindo isso. Acaba com 20 anos de fé. Eu gripei, o pastor nem notou que eu não fui para o culto ontem. Estou com essa gripe, né? Eu estou gripado. E ninguém ligou para mim, não vou mais para a igreja não. 20 anos de fé. É misericórdia. Não é porque você sempre vai precisar dos outros, irmãos. Porque não amadureceu, né, irmãos? Não tem vida espiritual própria. A falta de profundidade, irmãos, vai limitar o que Deus pode fazer na vida da pessoa. Porque quanto mais nós amadurecemos, mais Deus vai usando, irmãos. Aqueles, né? Deus, irmãos, ele não confia responsabilidade, irmão, a quem não cresce. Deus é como um pai. Você acha que um pai vai pegar uma faca e vai dar para uma criança de 3 anos? Aí, meu filho, vai brincar lá com a faca. Aí, meu filho, vai cortar lá, a galinha está lá. Uma criança com 3 anos, uma faca amolada. Você vai botar uma faca amolada na mão do seu filho de 3 anos? Não. Deus também não vai, irmãos, confiar a responsabilidade para quem não tem a maturidade necessária. Deus não vai confiar, Ele vai confiar naqueles que amadurecem espiritualmente, irmão. A superficialidade, irmãos, ela tem um problema porque ela sempre vai priorizar a aparência em vez da essência. Ou melhor dizendo, a superficialidade, aquele que não é maduro, ele vai sempre priorizar a aparência no lugar da essência. É aquele negócio, irmãos. Aqui em Mateus 15:8 vai dizer: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele valoriza mais o exterior do que o interior. Ele parece espiritual, irmãos, mas não é profundo. É aquele tipo de crente, irmãos, que gosta muito, irmãos, daquilo que ele vê exteriormente.
e não daquilo que pode trazer amadurecimento para a sua vida interiormente. Posso ouvir um amém da igreja? A igreja está tão calada hoje, está assim olhando para o pastor. Então, queridos, é aquele crente, irmãos, que muitas das vezes ele vai substituir a comunhão na igreja com os irmãos por atividades. Não, tem isso acolá, tem isso aquilo ali, tem isso aquilo outro, e ele corre de um lado para o outro, em vez de ele estar crescendo, amadurecendo no lugar que Deus o colocou, onde ele precisa criar raiz, porque o crente que não cria raízes, irmão, ele não vai amadurecer. E aí às vezes ele fica indo para um evento acolá, outro evento, que eu também não sou contrário, irmãos. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui tudo aquilo que é feito, irmãos, em excesso, né? Tudo aquilo que é feito, irmãos, achando que isso é o suficiente para amadurecer espiritualmente, e não é. Eu não sou contrário você ir para um congresso, eu não sou contrário você visitar outra igreja, eu não sou contrário você ter comunhão com os outros irmãos da fé, porque nós não pregamos separação aqui, irmãos, de igreja, nem do povo de Deus. O que eu estou querendo pregar aqui, irmãos, é pessoas que vivem nessa busca constante, achando que isso, irmãos, vai lhe fazer uma pessoa mais próxima de Deus, mais crente, e às vezes não é, irmãos, vai trazer mais confusão para a cabeça, né? Se a pessoa não for madura, se a pessoa não for na fé. Eu me lembro, irmãos, na década, deixa eu me ver, foi já em 2000 e pouco, foi 2005 por aí, que eu me lembro. Nesse período, irmãos, quem era o ícone do evangelho brasileiro? Pastor Marco Feliciano. Pastor Marco Feliciano está lá no Maranguape. Aí lá vai eu, Rosinha, um bocado de irmão. Vamos lá, o culto vai ser uma bênção. Pastor Marco Feliciano. Irmãos, foi uma das maiores decepções que eu tive, irmão. Porque foi 40 minutos de palavra e mais de quase 2 horas só pedindo oferta. Foi. Foi um lençol lá, irmão. Nós temos as maquininhas, se você não tiver, mas também pode doar seu relógio, aliança. Botou um lençol lá no chão. E aí? É aquele negócio que eu falo aqui, às vezes a internet é bonita. Às vezes. Mas aí, irmãos, foi uma decepção para mim. E eu estou citando nome aqui porque tem um bocado de irmão aqui que foi para aquele culto. Tem um bocado de irmão que foi comigo. Né? Não entrega não, Rosinha. Não, estou dizendo que tem, não precisa entregar não. Não precisa dizer nome não. Aí, irmãos, às vezes, irmãos, a gente quer buscar, irmãos, um crescimento, né? Espiritual. Eu não estou dizendo que a palavra que ele pregou não foi boa não, irmão. Mas pregar 50 minutos e passar 2 horas pedindo oferta que é exagero. Nem esperei terminar. Vim embora. Às vezes a gente quer viver de aparência, irmão. Viver das aparências, né? A gente vê e a gente acha que aquilo ali é tudo que a gente precisa para crescer espiritualmente, irmãos. Mas a gente esquece, irmãos, o que diz 1 Samuel 16:7, lá para Davi, né? Que Deus, ele olha para o coração e não para a aparência. Deus, ele olha, irmãos. Eu já estou cansado de dar exemplos aqui, irmãos, de pessoas, né, humildes, simples, irmãos, que são usadas por Deus maravilhosamente, irmãos. Quantas vezes, irmãos, Deus usou pessoas humildes para trazer uma mensagem para mim que eu reconheci como de Deus, irmãos. Quantas vezes, irmãos, já vi Deus usando pessoas. Quando eu congregava na igreja Peniel de Fortaleza, daqui, mas nós fomos para Peniel de Fortaleza, para a sede. Eu me lembro, irmãos, que era no tempo que tinha Randy Clark, que era um americano que orava por cura. E naquele dia a igreja lá na sede estava lotada, foi as congregações, tudinho, nós fomos, irmãos. E aí o ministério da sede, irmão, aquele ministério grande, louvava, e o povo parece que estava numa geladeira.
parece que não tinha nada. Aí o pastor tirou um irmão lá, e eu vou dar a oportunidade de irmão aqui para louvar pelas ofertas, irmão, com um violão só, irmão. Quando esse irmão abriu a boca, a igreja parece que tinha, irmãos, assim, o céu descido ali na igreja, irmãos, só com o irmão e o violão, irmãos. Porque, queridos irmãos, não é aparência, irmãos, não é aparência, é o coração, irmãos. E Deus usa pessoas, irmãos, que muitas das vezes chega para você e pede para orar, e você olha, acha que o irmão é humilde demais, mas, irmãos, não é ele, irmãos, é a glória de Deus que está na vida dele, irmão. Aleluia! E aí, irmãos, o que eu faço então, pastor, para me amadurecer espiritualmente? Mateus 7,24 vai dizer: aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem prudente. Tá certo? Então, a maturidade, a profundidade espiritual que nós precisamos, meus irmãos, vai nascer da prática da palavra. Não é só ouvir, é praticar. Não é só ouvir, irmãos, é viver a palavra de Deus, irmãos. A intimidade com Deus, irmãos, essa intimidade que nós devemos ter, gera instabilidade. Ou melhor dizendo, gera estabilidade. Se você não tem intimidade com Deus, você vai ter uma vida estável. Irmãos, esse ano eu tive um propósito com Deus. Eu comprei um devocional para mim. Irmão, o negócio está sério para mim, viu? Aí o devocional, irmão, que eu vi lá alguns pastores indicando, aí eu comprei, eu não conhecia. Sabe o que é o devocional, irmãos? Ele tem uma palavra, como todo devocional, todo dia, mas você tem que ler 3 capítulos todo dia, irmão. Aí você pensa aí no dia que você não pode ler e você atrasa. Você atrasar 2 dias, não é 9 capítulos. E tem um capítulo, irmão, que logo ali no começo dos capítulos, ó, grande, irmão. Aí, irmãos, eu atrasei uns dias desse aí, irmão, eu tô correndo, irmão, para botar em dia. Rapaz, mas eu não vou deixar de fazer não, irmão. Eu vou perseverar, foi um propósito que eu fiz com o Senhor. Aí todo dia eu estou lendo pelo menos 9 capítulos para estar em dia, irmão. Porque eu atrasei. Né? Aí quando você lê os 3 capítulos, é que você vai ver o devocional, que é o resumo daqueles 3 capítulos, a lição que Deus tem para nós, para a vida de quem está lendo o devocional. Mas a gente tem que estar, irmão, na palavra todo dia. A gente tem que estar lendo a palavra, porque a palavra, lendo e praticando, irmão. Porque o devocional lá é interessante, que tem a lição para a vida da gente, aí tem 3 perguntas dentro daquela lição, se a gente está praticando aquilo, para a gente praticar. E se a gente não praticar, quando a gente lê ali de manhã, procurar praticar durante o dia, procurar praticar durante a vida. Amém? Então, irmãos, quem conhece a Deus não oscila facilmente. Raízes profundas, elas vão nos sustentar nos tempos difíceis, irmãos. É quando a gente tem a raiz profunda, que vem as lutas, vem as dificuldades, vem as tempestades, aí você se lembra daquele versículo, aí Deus fala no seu coração aquela palavra, e aí você vai sendo sustentado, irmãos, pela palavra de Deus, irmãos. Isso gera firmeza espiritual, isso gera uma vida sólida, e não uma vida frágil, irmãos. É aquilo que fala lá em Mateus 7, versículo 24 e 25, da casa firmada na rocha. Vem os ventos, irmãos, vem a tempestade. Quando ele fala ali, irmão, daquela casa, o vento veio para todos ali, irmãos. Mas o que permaneceu, irmãos, é aquele que tinha fundamento, a casa que tinha fundamento, que estava sobre a rocha. E o que nós precisamos, irmãos, é fundamentar nossas vidas na palavra do Senhor. No começo da minha fé, eu me afastei do Evangelho. 3 anos de fé. 3 anos de fé eu me afastei. Aí voltei às velhas práticas. Beber, fumar, tudo que não prestava. Até que um dia Deus teve misericórdia e eu voltei para os caminhos dele. Mas aí eu aprendi.
Eu não vou mais ficar longe da palavra de Deus, não. Porque eu fui negligenciando, comecei a trabalhar à noite, deixei de ir para os cultos, não lia a palavra, dormia durante o dia, à noite estava trabalhando, até ir esfriando, se afastando, e veio a queda. Aí quando eu voltei, aí eu fiquei firme na palavra. Aí me botaram no horário que o pessoal disse que mata o crente, né? De 2 às 10, né? Que é os horários dos cultos da igreja. Aí eu não vinha para a igreja, mas o que eu fazia? Tinha aqueles MP3 borrachudozinhos, escutando pregação direto. Eu ia de uma fábrica para outra, ajeitar a máquina, ligava aqui a pregação. Estava na sala esperando ser chamado para consertar a máquina, ouvindo pregação, lendo a palavra, ouvindo louvor. Cadê o horário que mata crente? Mata crente que está disperso. Mata crente que não se alimenta. Mata crente que não lê a palavra. E passei aquele tempo lá e firme. Quando era o dia de ir para a igreja, na folga eu ia. Me alimentava mais. Porque, irmãos, é a palavra que nos sustenta, meus irmãos. É a palavra que nos firma. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, da relatividade. Tudo é relativo, não precisa mais ser assim não, pastor. Eu não preciso mais andar com Bíblia, nem anotando nada não. Eu tenho meu celular, eu tenho 3 Bíblias, mas aí abre o celular, irmão, fica no WhatsApp e não vai para a Bíblia. Aí abre o celular, irmão, para ver a Bíblia, mas não anota nada, irmão. Pega uma Bíblia dessa aqui mesmo, irmão, vai riscando, vai anotando, vai lendo, vai tendo devocional. E aí, irmãos, é a palavra. É a palavra que nos firma, queridos irmãos. E para concluir, não, ainda tem tempo. Então, queridos, o que permanece é aquele que está firmado na rocha. É em Jesus, é na palavra de Deus. Aquele texto lá de Mateus 7, irmãos, vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, para ser firme na rocha. Não é só ouvir. Sabe uma prática que eu fiz durante muitos anos, irmão, que me firmou? Eu andava com a cadernetazinha, nesse período, que eu falei para os irmãos, eu andava com a cadernetazinha, que eu mesmo fiz, grampeei. Aí todo dia que eu entrava na empresa, eu já ia com um versículo anotado nela. Hoje, durante o horário de trabalho, eu vou decorar esse versículo. Aí estava aqui no bolso. Eu ia ajeitar uma máquina aqui, aí decorando o versículo, aí me esquecia, tirava aqui, ajeitando a máquina, decorando o versículo. Decorando não, né? Memorizando. Decorar você pode esquecer. É você aprender o versículo. Você divide o versículo em 3 partes, aprende a primeira parte, aprende a segunda, aprende a terceira e pergunta a Deus o que Ele quer falar através daquele versículo para a sua vida. O que é isso aqui, Deus? O que é essa primeira parte aqui? Aí fica meditando, fica memorizando e meditando. Ai, mas isso aqui também fala sobre isso aqui, isso aqui também quer dizer tal. Aí vai memorizando, terminava o expediente, eu estava com um versículo aqui, e com um versículo aqui no meu coração, eu sabia tudo que Deus estava falando, eu poderia falar para qualquer pessoa, numa situação, eu poderia abrir minha boca e falar o versículo. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus foi absorvida. E me firmei, para a glória de Deus, estou aqui até hoje, mais de 20 anos, não sei nem quando, faz mais de 30, né, que nós nos convertemos, né, passei um tempo fora, quase 30 anos. Oséias capítulo 6, versículo 3, Livinha vai dizer o seguinte: conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Não é só conhecer, irmãos, é prosseguir em conhecer. Como o amanhecer, a sua vida é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. É conhecer o Senhor. Quantos conhecem? O Senhor Jesus. Prosseguir, conhecer cada vez mais, prosseguir, conhecer o Senhor, irmãos. Amém. Aqui está dizendo, irmãos, que Deus, Ele deseja continuidade
no conhecimento dele, não em momentos isolados, a gente se isolar de Deus, não, é continuar buscando a Deus, é continuar orando, é continuar conversando com Deus, é continuar firme na fé, é continuar, irmãos, amém, irmãos, é crescimento constante, irmãos, é aprofundando a fé diariamente, é lendo a palavra, é orando, a irmã vai lavar os pratos, ora a Deus, o irmão vai dirigir o carro, vai orando a Deus, a irmã vai varrer a casa, ora a Deus, o irmão vai fazer algum serviço, vai orando a Deus, é todo um tempo, irmãos, amém? Não é só, irmãos, quando eu estou na igreja que eu vou orar a Deus, é em todo tempo, irmãos, não precisa ninguém estar vendo, não, é orar em espírito, é você e Deus, é você e Deus, aonde você estiver, você pode estar falando com o Senhor em espírito, é numa fila de banco, é nas suas atividades diárias de casa, em espírito você vai conversando com Deus, irmãos, aí, irmãos, isso vai aprofundando a nossa fé diariamente. Deus não quer relacionamentos superficiais, irmãos. Não, Ele busca intimidade conosco. É isso que Deus quer de mim e de você, intimidade, irmãos. Deus quer um relacionamento conosco, irmãos. Aquele relacionamento que não convertido. Que você ficava contando o tempo no relógio para ir para a casa de Deus, que você ficava orando continuamente, aquela sede da palavra de Deus, é esse relacionamento, essa intimidade que Deus quer de nós, irmãos, continuamente, irmãos, porque se nós amadurecemos espiritualmente, irmãos, isso glorifica a Deus, irmãos. A palavra de Deus vai dizer em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Ainda há tempo, irmão, de nós nos aprofundarmos espiritualmente, irmãos. Deus está nos chamando para mais intimidade com Ele. Amém? Essa intimidade, irmãos, é aquele negócio da segurança em Deus, da confiança em Deus. Pedro, quando ele desceu do barco, irmão, para ir se encontrar com Jesus, andar sobre as águas, ele vai, irmãos, começa a andar olhando para Jesus, mas de repente ele começou a olhar para as ondas ao seu lado, e ele começa a naufragar. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, ele foi afundando. Ele perdeu, ali, irmãos, ele ficou na superficialidade, irmãos, ele perdeu o foco, e ele começou a naufragar. Que nós jamais venhamos perder, irmãos, o foco. Nosso foco é Jesus, irmãos. Que a gente continue olhando para Ele, que a gente continue comendo do pão vivo que desceu do céu, bebendo, irmãos, da vide, da água da vida, irmãos, que Ele jorra todos os dias. Que a gente continue com nossos olhos em Jesus, que a gente não se distraia. Nós estamos vivendo num mundo da velocidade, tudo é muito veloz, tudo passa muito rápido, irmãos. Nós já estamos chegando no meio do ano, irmãos, tudo vai passando muito rápido, irmãos, e é muitas coisas para a gente resolver, muitas coisas para a gente fazer, irmãos, mas se a gente, irmãos, focar em Jesus, nós vamos permanecer firmes, irmãos, amadurecendo, criando raízes, vamos aprofundar nossas raízes. É verdade que quem vive na superficialidade é muito confortável. E isso é um grande problema, porque a gente gosta de conforto, né, irmão? A gente gosta de conforto. A gente gosta de deitar num sofá, botar um pé aqui, outro acolá, liga o controle lá, é bom demais. É ou não é? Ou é só o pastor que gosta, irmão? Eu gosto, irmão, mas a gente não pode trocar por Jesus. Amém? É confortável, mas é perigoso, né? É perigoso, muito perigoso. Sabe por quê, irmãos? Porque a superficialidade, conforto, né? Ela engana, ela vai nos iludindo,
E aí, irmãos, se a gente não vigiar, a gente vai ficando só no conforto, perdendo o foco em Jesus, esfriando na fé. E não importa qual época que nós estamos vivendo, qual era nós estamos vivendo, irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua sendo o Senhor, Ele continua querendo comunhão com seus filhos, Ele continua sendo o cabeça da igreja, e Ele continua, irmãos, querendo ter um relacionamento com a igreja dele, que Ele comprou com seu sangue, irmãos. Então, queridos irmãos, Deus não quer crentes rasos, Ele quer discípulos profundos. Hoje é dia, irmãos, se há alguém aqui, que eu acho que não tem, mas se há alguém aqui que está vivendo na superficialidade, irmão, é dia de sair dessa superficialidade, irmão. Buscar aprofundar as raízes, ter um maior nível de profundidade com Deus. A palavra de Deus vai dizer, o Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aqui foi outro camarada, né, quando escreveu esse salmo, foi Davi. Aqui Davi tinha caído também, porque ficou no comodismo. Davi, ele botou o povo para ir para a guerra, os soldados, seus generais, ficou em casa, na varanda, tirou um cochilo da tarde, aí vai para a varanda, se acorda, vai para a varanda, aí vê a mulher lá tomando banho, aí diz, quem é aquela mulher? Ali é a esposa de Urias, que está na guerra, está lá, batalhando por você, traga ela aqui, para me ter uma conversa com ela. Davi, o homem do coração segundo o coração de Deus. Aí caiu Davi, em vez de estar batalhando, estando na guerra, estava no comodismo. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha controle, mas tinha as mulheres tomando banho, o banheiro aberto. Aí pronto, derrubou Davi, né? Foi lá para o comodismo. Aí caiu, aí devido a esse pecado, aí chega o profeta Natan, né? Você vê o que faz, irmãos, como a gente se deixar, a nossa mente atrofia. O profeta Natan chega para Davi, Davi, rapaz, deixa eu contar uma história para tu aqui, uma história boa. O camarada era muito rico, tinha muitas ovelhas, rapaz. Aí um dia o agricultor só tinha uma ovelhinha, ele foi e tomou a ovelhinha do agricultor e disse, não, vamos comer essa ovelhinha aqui. Aí Davi se revoltou, ó. Ah, isso aí é digno de morte, isso aí vai... Aí o Natan é tu, macho. Porque Deus te deu tudo, deu palácio, deu as mulheres que tu queria, aí tu tirou a de Urias, ainda matou Urias. Aí Davi se arrependeu rapidamente. Aí escreveu esse salmo, Salmo 51. Aí ele está pedindo a Deus aqui, ó Deus, cria em mim um coração puro. Ele aqui está pedindo que Deus, tem uma parte desse salmo que ele vai dizer assim, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele negligenciou, irmãos, ele caiu, mas ele tinha um coração sedento por Deus, irmãos, e ele voltou, irmãos, para os caminhos do Senhor, para a vontade de Deus. Lógico que as consequências do pecado ficam. As consequências do pecado continuaram. Mas ele voltou a ser o rei que ele era. Então, irmãos, agora, irmão, a igreja que vai permanecer nos últimos dias, não é a igreja mais barulhenta, não é a igreja mais rica, não é a igreja mais bonita, não, irmão. É a igreja mais profunda na sua fé. É essa que vai permanecer, irmão. É essa que vai se encontrar com o noivo. É aquela que tem profundidade da palavra. É aquela que tem uma fé, irmãos, viva. É aquela que tem uma fé sólida. É essa que vai se encontrar com o noivo, irmão. Não é a igreja maior, a igreja mais bonita. O Alisson pegou um projeto agora de uma igreja, irmãos. Misericórdia. Tamanho da igreja. Só o tanto de batismo lá, né, Alisson? Só o estacionamento é para 800 carros, irmão. Aqui tem 13. Toda vez o pastor tem que ficar rodando porque ele não encontra.
Três não, dois, né? Porque aí tem as motos, né? Aí estão no lugar do outro carro. Mas para a glória de Deus, né, irmão? Aqui a gente está pregando a palavra, né, irmão? E aí, irmãos, não é essas igrejas, irmão. Pode ser, né, irmão? Não estou julgando e quem sabe quem vai ser salvo não é Deus. Longe de mim isso. Estou dizendo assim, não são as igrejas mais ricas. Cada igreja tem um chamado de Deus. Cada igreja tem um propósito de Deus. Tem igreja que está lá no meio da favela, irmão, faz na obra de Deus, é propósito de Deus. Tem igreja que está lá no meio dos ricos, também é propósito de Deus. Porque a palavra de Deus é para todos, amém? Deus não faz acepção de pessoas. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte, irmão. A igreja que vai permanecer é aquela que é sólida. A igreja somos nós. Aquele que está aprofundado. Que a nossa fé, irmão, não seja como a nuvem da manhã, que nós começamos esse texto de Oséias 6, né? Mas como uma raiz firme, constante e viva em Deus essa raiz. Que nós, irmãos, pode vir adversidade, pode vir lutas, pode vir o que vier, irmãos, nós possamos continuar firmes no Senhor, dizendo: o Senhor era o meu Salvador, e eu vou permanecer firme. Pode vir a luta que vier, pode vir o que vier, eu vou prosseguir e continuar conhecendo o meu Senhor, vivendo para Ele e sendo usado para a glória dele. Amém, igreja? Quem quer esta noite aqui, irmãos, cada dia mais viver na presença de Deus com as raízes profundas? Vamos ficar em pé e glorificando ao Senhor esta noite.